Fala galera, saudações vascaínas, iniciando mais um vídeo no canal Vasco Tudo. E hoje, nesse sábado, dia 21, que é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, nós iremos fazer algo diferente. Quem nos acompanha sabe que a gente posta algumas notícias que ocorreram durante o dia, porém, hoje nós iremos fazer diferente. Nós iremos postar um top 5 de 5 vezes que o Vasco foi atuante nessa causa, nessa luta contra a discriminação. Então vem com a gente, é um vídeo muito interessante, muito bacana, espero que gostem. Tamo junto, valeu! E ganhou o Campeonato Carioca. Num time que tinha um número considerável de atletas negros, mulatos, brancos pobres, analfabetos, não importa. E a conquista do Campeonato Carioca de 23 estabelece uma mudança de paradigma. Mário Filho descreveu o tamanho do escândalo no livro O Negro no Futebol Brasileiro. Desaparecer a vantagem de ser de boa família, de ser estudante, de ser branco. O rapaz de boa família, o estudante, o branco, tinha de competir em igualdade de condições com o pé rapado, quase analfabeto, o mulato e o preto, para ver quem jogava melhor. Era uma verdadeira revolução que se operava no futebol brasileiro. O papel do negro, não só no futebol, mas em todos os setores sociais, qual é? É de abrasileirar a coisa. Então, no futebol aconteceu isso. Os outros grandes clubes do Rio não aceitaram a vitória daquele time do Vasco. Em protesto, criaram uma outra federação para disputar o campeonato do ano seguinte, a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. Até convidaram o Vasco da Gama, mas sob algumas exigências. De que o Vasco eliminasse 12 atletas do seu elenco, sob a alegação de que eles tinham conduta duvidosa. Eram negros, eram de condição de um extrato social menos favorecido. E os homens do Vasco, vendo que havia por trás daquilo uma discriminação grande, uma discriminação racial e social, escrevem numa única página, a mais bela página que um clube brasileiro poderia ter escrito. Na resposta histórica de 1924, enviada à Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, o Vasco da Gama, por unanimidade, não aceitou dispensar seus 12 jogadores. Temos que entender, tem que haver a consciência de que só existe uma raça, a humana. 90 anos, o Clube Cruz Maltino conquistava o primeiro campeonato carioca de futebol. E não foi apenas um título, tá? O time de 1923 representou um marco na história do clube contra o preconceito. Tá na hora de ficar por aqui. Volta às 6, volta amanhã às 6. Um abraço a todos. Vai dar só uma olhada nessa história. Os jogadores de futebol na década de 20 eram caracterizados por serem almofadinhas, por serem pessoas de classe alta, por pertencerem à elite. Pascoal, Arthur, Leitão, de novo em campo depois de 90 anos. No Vasco e Ponte Preta da última quinta-feira, os ídolos do presente vestiram a camisa de jogadores que mudaram os códigos sociais do futebol nos anos 20. Jogadores de futebol negros e pobres não eram vistos como jogadores de futebol. Eram aqueles que jogavam pelada e que tentavam imitar o esporte nobre da elite, que era o futebol. O Vasco desafiou as regras. Com os camisas negras, uma mistura de jogadores brancos e de pobres e negros venceu o Campeonato Carioca de 1923. Os outros clubes do Rio agiram rápido. Fundaram uma nova liga, a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, a AMEA. Pelas novas regras da entidade, o Vasco teria que afastar 12 atletas negros. Se recusou e pagou o preço. O Vasco foi punido por isso, né? O Vasco quase praticamente excluído das competições por ter, né, da sua equipe negros, mulatos,
E acho que o gesto mais forte de tudo isso é que o Vasco não recuou, o Vasco se posicionou com relação a isso. E se a gente voltar no período que foi, né, eu acho que é um gesto de grandeza. Em 1925, acabou aceito na MEA, com uma condição. Era uma exigência da associação que os clubes tivessem sede própria. Começou então uma campanha de arrecadação de fundos entre os torcedores do Vasco. E em 1927 foi inaugurado um estádio que na época era o maior da América do Sul, São Januário. Hoje em dia, no muro do estádio, a pintura com os nomes de torcedores é uma referência à recusa em abrir mão dos jogadores negros de 1923. Mas 90 anos depois, o preconceito ainda não é coisa do passado. Às vezes, vários jogos com a seleção, às vezes quando jogas de visitante, escutas coisas que vão em cima do racismo. Eu acho que já em Europa já estão colocando vários regulamentos que às vezes os caras são cobrados, são multados, o torcedor. Mas aqui, nossa cultura, a nível de América do Sul, ainda todavia está lá embaixo. Todavia essa cultura não madura. A luta dos camisas negras não foi em vão. O equatoriano Tenório conheceu há pouco a história daqueles jogadores e aprendeu a admirar a coragem dos que ajudaram a combater o racismo no futebol. Mas, acima de tudo, passou a se inspirar em um time vencedor. Foi um time que mistura entre negro e branco, fizeram história mesmo. A história do Vasco da Gama conta e mostra que lá atrás, entendeu? O Vasco já entendia e já buscava isso, a igualdade, os direitos das pessoas, e é motivo, sim, de muito orgulho para todos nós vascaínos. Em 1924, o Vasco viveu um momento importante para o futebol brasileiro. Foi obrigado a demitir seus jogadores negros, mulatos, pobres, para poder participar do Campeonato Carioca. Foi então que o Vasco deu uma resposta histórica. Abriu mão de disputar o Campeonato Carioca. Abriu mão do preconceito em favor da inclusão. E abriu mão da desigualdade em favor do respeito. Se você também apoia essa causa, curta a nossa página no Facebook e participe. Ligue sua webcam, abre sua mão e resista a esse momento. Ela pode ser impressa no muro de São Januário. Eu estou nessa. É isso aí, presidente. Tamo junto. Eu tô contigo, Dinamite. Do preconceito, eu abro mão. Vascão sempre. Preconceito, nunca. Eu também abro mão do preconceito. Eu também tô nessa. Não ao racismo. Tamo junto nessa. Pode contar comigo, presidente. Tamo junto. Nós, do Nada a Ver, abrimos mão do preconceito. Conte com a gente. Presidente, tô contigo. Eu abro mão. Eu apoio. Também tô nessa. Dinamite, tô contigo com o Vascão pra tudo. Eu apoio. Tamo junto. Por igualdade e respeito, eu abro mão do preconceito. É isso aí, tô nessa também. Assim como o meu Vascão, eu abro mão do preconceito. Eu abro mão do preconceito. Não há dúvida. Eu também apoio. Eu sou contra o preconceito. Cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz, norte e sul deste Brasil. Tua estrela na terra brilhar e ilumina o mar. No atletismo é
és um braço, no remo és imortal. No futebol és um traço de união Brasil-Portugal. No atletismo és um braço,